Bem-vindo ao terceiro episódio da minissérie A Filosofia da Felicidade. Nesse episódio de hoje, eu vou te apresentar o caminho completo do método Kabbalah na prática, que eu desenvolvi para tornar possível que qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer gênero, qualquer nível de conhecimento de Kabbalah ou até mesmo de qualquer religião, possa ter uma evolução espiritual, amadurecer como ser humano e assim construir o seu estado de felicidade e influenciar positivamente o mundo ao seu redor. No episódio 2, a gente falou sobre a estaca zero desse caminho, que é o estágio passivo. Hoje, a gente vai dar continuidade na nossa jornada pelas 3 etapas até chegar no último estágio. Eu quero te lembrar, se você está assistindo aqui a essa minissérie, que o último episódio dela, que é o 4º episódio, vai ao ar quinta-feira às 8 horas da manhã. Cada episódio tem um material especial complementar que eu adicionei para você e você pode baixar no próprio site da minissérie. Não deixa para fazer isso depois, porque tanto os episódios quanto os materiais ficam disponíveis só até as 11h59 da noite do domingo. Aliás, se você estiver gostando de todo esse conteúdo que eu estou entregando para você aqui, compartilha ele com algum amigo, com algum familiar, irmão, pai, mãe, quem você sabe que vai gostar e que vai aproveitar tudo isso que a gente está vendo juntos. Aliás, junto com a estreia do episódio 4, fiquem atentos, porque a gente vai abrir as inscrições para o curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. Esse é um curso com os conceitos fundamentais e basilares da Kabbalah, de forma simples, de forma leve e de forma inspiradora, para você saber como aplicar na sua vida real e aprender. No final desse episódio, eu vou te contar mais sobre o curso e também sobre alguns presentes especiais que eu preparei para você. Bom, no decorrer desses episódios da minissérie, eu também estou te apresentando como podem ser simples, poderosos e também transformadores os ensinamentos da sabedoria espiritual e milenar da Kabbalah. Esses ensinamentos, estudados e transmitidos há muitos anos, podem mudar completamente a sua vida, a sua percepção sobre tudo ao seu redor e também a sua forma de agir em relação às situações do seu cotidiano. Com essa sabedoria, você é guiado para um lugar para dentro de você de mais amor, de mais empatia, de mais satisfação, plenitude e felicidade. Você entendeu o que o mundo dos 99% pode trazer para a sua vida e que isso é possível mesmo que você esteja vivendo momentos desafiadores. Mas se você continuar no estado passivo, nada vai mudar. Você vai continuar se lamentando, se vitimizando diante de situações que acontecem na sua vida, sem saber o seu verdadeiro poder pessoal, sem saber que você pode realmente transformar a sua vida, permitindo que outras pessoas controlem as suas escolhas, o que você quer trabalhar, estudar, o que você quer vestir, comer, assistir, se sentindo prejudicado pelos pais que você tem, ou pela criação que você teve, ou por você ter nascido do jeito ou aonde você nasceu. Se você permanece no estágio 1, você fica parado no tempo, traumatizado, porque um dia alguém falou pra você que você era lerdo, burro, desengonçado, feio. Nesse estágio, você vai continuar falando mal da fulana que está se dando bem e se comparando com outras pessoas de um jeito super tóxico e improdutivo. Você vai continuar culpando o governo, a economia, a empresa que você trabalha pelo seu não crescimento profissional. Você vai continuar reclamando dos seus clientes, que são super exigentes, dos funcionários que estão sempre desmotivados na empresa. Você vai continuar dando muito mais importância para a opinião dos outros do que para a sua opinião. E vivendo só alimentando prazeres momentâneos e rasos na sua vida. A viagem, a compra do carro, da roupa, o seriado, os vícios. Se você não buscar preenchimento espiritual na sua vida, se você não colocar atenção nisso, você vai continuar rodando em círculos. Como aqueles ratinhos, sabe, que ficam brincando na roda dentro da gaiola? Eu sei que esse é um papo reto, chato, mas eu preciso dizer que ele é necessário. Eu preciso chacoalhar você. E aproveitando agora, eu vou trazer o título desse episódio. Ouse viver o que realmente importa. Se você não busca o preenchimento espiritual, a sensação que te falta algo vai continuar. O jeito que você vivencia os seus problemas também vai continuar. A forma como você saboreia as suas realizações também vai continuar sempre rasa, do jeito que a gente falou. É preciso agir para mudar. Eu estava nesse mesmo lugar, no estágio passivo, e eu me sentia feia por anos. Eu culpava as agências que não conseguiam trabalho para mim. Eu ficava pensando que sempre tinha alguma coisa errada comigo e eu não tinha a menor ideia do meu poder de mudança.
Nos momentos de ansiedade, eu comia para fugir dos meus problemas ou até mesmo para ter algum tipo de prazer. E depois, é claro, eu me sentia culpada, com remorso, e aí ia lá fazer horas e horas de academia, vivia me punindo pelos meus exageros com a comida. Talvez o seu caso seja outro, até mais desafiador, ou talvez menos desafiador que o meu. Mas independente disso, é preciso ter coragem para sair do estado que a gente está e avançar na vida. O que passou, passou, tá no passado. Então pare de se lamentar pelo que você já viveu ou pelo que você ainda não viveu. A sua melhor estratégia, acredite, é abraçar com todo o seu coração o seu presente, buscando se alimentar com novas experiências, mais felizes, com novas percepções de realidade que te tragam liberdade, principalmente primeiro na sua mente. E assim você vai experimentar uma expansão para você poder honrar mais a sua vida, o seu tempo aqui na Terra. Lembra, todos os dias o Criador te dá mais uma chance de viver para que você possa crescer e ser feliz. E você merece isso, e o que eu tô falando aqui não é um papinho de autoajuda, é pura sabedoria espiritual e milenar. Você tem um valor especial e ponto. Só que é mais do que sabido que qualquer evolução demanda um momento de virada de chave, quando a pessoa decide sair da zona de conforto dela e ela toma atitudes diferentes para ir além na vida. E esse além vale a pena. A questão é, o que ainda te impede? Yael, mas será que estudar Kabbalah não vai ser difícil? Tem certeza mesmo que dá resultado para todo mundo? Não vai ser difícil, Lu. E sim, você vai ter resultado se você colocar na prática. E eu te dou um caminho mastigado, descomplicado de como fazer isso. Mas melhor do que eu falar para você, eu vou deixar a Carla, que já trilhou essas etapas do caminho que eu vou te mostrar agora, falar pra gente. Minha prima me falou da Kabbalah e eu resolvi conhecer a Kabbalah através da Yael. É completamente diferente. Porque a Yael ela tem uma forma de transmitir os ensinamentos e todos os segredos que a Kabbalah traz de uma forma tão leve, tão traduzida, de uma forma que eu consegui, de fato, transferir isso para o meu dia a dia e sentir a Kabbalah todos os dias. Então, a Kabbalah, ela transforma a maneira como você vê o mundo, como o mundo te vê e as coisas à sua volta passam a acontecer de uma forma muito mais leve, muito mais plena, com muito mais amor, com muito mais acolhimento. É algo que me transformou por completo. A Carla antes da Kabbalah e a Carla depois da Kabbalah. E isso é independente de idade. A Carla tem por volta de 30 anos. A Daphne, uma outra aluna, 19. A Lucy Salem, cerca de 80 anos. E todos eles têm tido resultados expressivos na sua energia de viver, nos seus projetos. Eu vou colocar mais um aqui rapidinho. Olha só o que a Helena, uma aluna minha da Itália, tem para falar pra gente. Eu me chamo Helena Vasconcelos, eu tenho 57 anos. Há 34 anos eu sofri uma perda muito grande. Hoje, seguramente, é uma coisa que eu estou afrontando com mais facilidade. Eu conheci a Yael através das redes sociais. O curso Kabbalah na prática, para mim, foi um passagem muito importante nesse momento da minha vida, porque foi como se tivesse aberto uma estrada. Eu saí desse stand-by. Eu sou muito grata, porque nesse momento é como se minha vida estivesse se movendo numa outra direção. É um caminho diferente, é um caminho na qual eu estou começando a viver novamente depois de 22 anos parada na morte do meu marido. Como se a minha mente tivesse parada por 20 anos e depois do Kabbalah na prática com a Yael tivesse criado uma abertura mental e essa luz tivesse entrado e me tivesse dado força para começar a viver novamente. Os ensinamentos da Kabbalah funcionam quando eles são colocados em prática. Não existe dúvida sobre isso, mas você precisa tomar uma primeira ação. A Carla, a primeira aluna que apareceu no vídeo, foi buscar a Kabbalah para superar a morte do pai. A Mônica, para superar o término de um relacionamento. O Adriano, a Jaqueline, a Débora, a Carol e muitos outros queriam entender e melhorar os seus comportamentos, os seus pensamentos, os seus sentimentos para ter mais paz interior. Se você coloca em prática, a sua vida muda. Eu acredito que até aqui eu consegui mostrar para você que investir na sua espiritualidade vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua felicidade. Foi essa a minha experiência diária, há mais de 15 anos estudando e mais de uma década ensinando a Kabbalah. É isso que eu vejo inúmeras vezes com alunos e mais alunos que estudam comigo ao longo dos anos. Agora é hora de subir nesse trem que vai me levar para um novo eu. Eu quero te convidar a ousar ser feliz, ousar viver o que realmente importa.
Vamos comigo? Como eu sei que muita coisa que eu compartilhei aqui nos primeiros episódios é novo para você, eu vou rapidamente mencionar alguns pontos que são os pontos mais importantes. Então, bora lá. No primeiro episódio, você aprendeu sobre qual é o propósito da vida. De acordo com a Kabbalah, nós somos criados para receber tudo aquilo de bom que o universo, que Deus, o Criador, tem para compartilhar com a gente. Você aprendeu que Kabbalah significa receber. Mas receber o quê? Tudo aquilo que nós realmente queremos na vida. Eu expliquei sobre o que é esse estado de felicidade real. No fundo, a gente não quer só uma casa confortável com uma TV Full HD 50 polegadas, um iPhone 15 Pro ou até mesmo ir para Paris. A gente também quer o reconhecimento, o sucesso, o amor, a paz, a prosperidade, a cura, a sabedoria. A gente quer mesmo o que tem por trás dessas coisas palpáveis, que na verdade são instrumentos para nossa plenitude. Foi aí que você descobriu o primeiro grande ensinamento da Kabbalah dessa minissérie. Nós vivemos em uma grande ilusão. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo focado apenas no mundo físico, mundo material, que é composto só de 1% de matéria e 99% de energia. Então, se a gente quer mais, a gente também precisa ir além do 1%. E junto com a descoberta de que nós estamos dormindo, vivendo nesse mundo de ilusão, vem o segundo grande ensinamento cabalístico. O que nós verdadeiramente desejamos é preenchimento espiritual. Sem isso, a gente fica no raso, no 1%, no prazer momentâneo. E isso não traz o estado de felicidade que todos nós desejamos e merecemos viver. Mas como a gente não sabe disso e como a gente aprendeu com o desenvolvimento da nossa sociedade a buscar sempre a satisfação no lugar errado, nas coisas palpáveis, e dando pouca atenção para o nosso mundo interno, para esse mundo dos 99%, que é onde existe o verdadeiro amor, a paz, a satisfação, a prosperidade, a autoestima e muito mais, a gente acaba nunca se conectando com esse universo. E aí, cada vez mais, a gente vai perdendo a presença desse mundo espiritual nas nossas vidas. Depois, você conheceu a árvore da vida. E o que ela revela pra gente? O objetivo de estudar a Kabbalah é exatamente unir esses dois mundos. E a gente não deve descartar o que é físico, mas sim saber como fazer uma conexão entre a realidade do 1% com a realidade dos 99%. Eu te contei que o objetivo dos estudos da Kabbalah é unir esses dois mundos. E talvez você tenha pensado, Yael, eu vou levar uma vida para aprender tudo isso, anos e anos para aprender o conhecimento da Kabbalah? E a resposta para você direta é, não vai. Existem duas formas de aprender a Kabbalah. A forma mais filosófica, mais teórica, mais espiritual e a Kabbalah meditativa, que é uma Kabbalah mais prática. Os dois caminhos podem ser bastante longos e também bastante complexos para então você começar a ver um resultado na sua vida. Mas da forma como eu ensino, você não vai precisar passar anos e anos tentando entender e interpretar livros codificados para então aplicar na sua vida e então ver mudanças concretas. Eu trago tudo isso de uma forma muito mastigada, descomplicada em todo o meu conteúdo. Tanto no formato gratuito quanto no formato pago. A gente viu no episódio anterior o caminho do método Kabbalah na prática, com 4 estágios e 3 etapas. Ele foi baseado no ensinamento de um grande cabalista, que é o Ari, que fala sobre 4 estágios da nossa evolução humana. E eu pedi para você começar a observar em qual estágio você mais se aproxima no seu dia a dia. Eu falei em detalhes sobre os sinais do estágio 1, que é o estágio passivo, que é onde a maior parte de nós está, que é no adormecimento. O estágio passivo é o estágio do desânimo, da vitimização, da baixa energia, quando a gente fica sempre apontando os culpados, com a nossa autoestima lá embaixo, deixando o nosso autocuidado em segundo plano, às vezes até em terceiro plano, vivendo numa inércia de acontecimentos da vida, com aquela sensação de estar parado no tempo, com poucas ou até mesmo com nenhuma conquista. Quando a gente fala coisas do tipo, as coisas simplesmente nunca dão certo pra mim, porque eu não tive chance na vida, ou porque não me deram oportunidades. É quando a gente fica reclamando do chefe, do político, da falta de dinheiro. A gente também falou da grande vilã que vai te acompanhar ao longo desse caminho, que é a voz do nosso ego. A voz que te puxa pra baixo, que faz de tudo pra impedir a sua felicidade. Quando você escuta essa voz e age sob o comando dela, você recebe um preenchimento muito raso, imediato e passageiro. Mas fica com um gosto amargo no longo prazo. Essa voz te confunde de ouvir a sua verdadeira voz, que é a voz da sua alma.
Por fim, a gente falou do terceiro ensinamento cabalístico, que fala sobre a importância de apreciar. Realmente, quando nós não apreciamos, nós não conseguimos receber nada. Você está pronto para ir com a gente nesse caminho? Eu te pergunto. Você sabe como sair da prisão, dos pensamentos e das necessidades materiais para você, enfim, encontrar sua verdadeira felicidade? Você sabe como sair dessa busca limitada por mais dinheiro, pelo corpo perfeito, pelo próximo cargo do trabalho, a próxima viagem para então ser feliz? Para sair desse primeiro estágio passivo, você precisa dar o primeiro passo inicial, que é a etapa 1 do despertar. E para despertar, primeiro é fundamental a compreensão sobre quem é você na sua essência. Nós somos feitos de um corpo físico e de uma alma. Nós temos desejos, sentimentos, uma personalidade única que manifesta a nossa alma durante a vida. Você precisa ter clareza de quais são os verdadeiros desejos da sua alma. Quais são as coisas que te preenchem e que não são passageiras? Quais são aqueles desejos que fazem parte de você, que te energizam, que te acompanham ao longo da vida? Quais são os presentes que você veio compartilhar com o mundo? Depois você entende por que você sente um certo vazio meio inexplicável e como você pode preencher esse vazio. Como viver com mais significado, com mais sentido, com mais propósito. O próximo passo é entender espiritualmente de onde vem a sua ansiedade, a frustração. E o que é que você precisa fazer para mudar isso na sua vida? O que te ajuda a entender isso é o conceito cabalístico chamado pão da vergonha. Nessa etapa, para despertar, os principais conceitos que você precisa aprender são esses que vão aparecer na sua tela agora e exatamente nessa ordem. Árvore da vida, a ilusão dos 5 sentidos e pão da vergonha. Quando você tem a clareza sobre esses pontos, parabéns! Você chegou no estágio 2 da lucidez. E como é que tá nesse estágio? No estágio 2, a gente entende que nós temos um certo poder para mudar a realidade do mundo à nossa volta. Que a gente não é meros coadjuvantes das histórias das nossas vidas. A gente desperta para o entendimento de que, na verdade, nós podemos mudar aquilo que a gente não gosta na nossa vida. Nesse estágio, você começa a testar, usar o seu poder da sua kavaná, ou seja, da sua intenção, para direcionar a sua mente. Você começa a definir metas pessoais para viver coisas que realmente fazem sentido para você. E você não aceita mais viver o mais ou menos. Você começa a estudar assuntos de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal, você experimenta meditações e outras ferramentas de expansão de consciência. Existem mais alguns sinais de quando a gente está aqui nesse estágio. Você passa a entender que existe um poder naquilo que você foca para mudar o mundo à sua volta. Você começa a entender que o que você acredita não é quem você é, mas que as suas crenças têm um poder sobre você. Então, se algumas crenças diminuem a sua qualidade de vida e a sua felicidade, você começa a jogá-las fora. Nesse estágio, a gente começa a questionar as nossas histórias. A gente começa a questionar o que a gente fala sobre nós mesmos. A gente questiona o que a gente ouve, o que a sociedade diz que é normal, mas que na verdade não faz bem pra gente. A gente começa a perceber que, do mesmo jeito que alguns alimentos têm prazo de validade, algumas regras impostas por nós mesmos também têm prazo de validade. Você também começa a testar algumas práticas de transcendência, que são práticas de meditações, orações, visualizações, e você já começa a ver algumas mudanças na sua interação com o mundo. Mas essas práticas ainda são recentes, você está experimentando, do mesmo jeito que uma criança está aprendendo a andar. Aqui as pessoas já estão mais conscientes de quem elas são, das suas habilidades, dos seus desejos, mas elas ainda precisam passar pela etapa do poder pessoal para elas criarem transformações duradouras na vida delas. Então, se você está aqui, parabéns, você está evoluindo espiritualmente. Para sair do estágio 2 da lucidez e chegar no terceiro estágio, que é o estágio ativo, você precisa passar pela etapa 2 do poder pessoal. E o que é preciso fazer nessa etapa aqui? Nesse ponto, você vai se fortalecer. E como é que você vai fazer isso? Você passa a entender de onde você vem. Seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos negativos, e você aprende como vencer tudo isso. Mais importante ainda, aqui você está comprometido, fazendo o que precisa ser feito para que esses fatores limitantes não tenham controle sobre você. Você também descobre o porquê de certas situações indesejadas se repetirem na sua vida, e o que é que você precisa fazer para mudar isso. Você entende quais ferramentas te colocam no controle da sua própria vida e do seu destino. E você coloca as mãos na massa para usar essas ferramentas e alcançar o seu potencial. Se na etapa anterior você estava experimentando algumas ferramentas de transcendência do seu ser, como uma criancinha que estava aprendendo a andar,
praticando, experimentando meditações e orações, nessa etapa você já está caminhando com foco, comprometido, aplicando diariamente certas meditações, certas ferramentas espirituais que vão direcionar a sua intenção, a sua kavaná, a sua consciência, como por exemplo o perdão, a compaixão, a gratidão, a manifestação, as visualizações criativas, as afirmações. Inclusive nessa etapa do método Kabbalah na prática, você aprende uma prática poderosa de transcendência para aplicar no seu dia a dia e para ativar o seu poder pessoal. Você está rompendo as suas barreiras de uma forma real, de uma forma comprometida, você está usando ferramentas específicas para se transformar do jeito que você deseja. Essas práticas criam novas atitudes que você vivencia no seu dia a dia e elas começam a ampliar a sua consciência e a sua percepção sobre a vida. Isso impacta diretamente nos seus relacionamentos e nos seus resultados, de uma forma duradoura. Os principais conceitos dessa etapa são Tikkun, oponente e resiliência espiritual. É quando você entende e aplica esses conceitos que você chega no terceiro estágio, que é o estágio ativo. Você não está mais só testando, só experimentando como você estava fazendo no estágio 2. Aqui você está engajado, agindo, se transformando. E a partir disso você passa a ver transformações nítidas, reais, concretas, na sua casa, no seu relacionamento com você, com a sua família, com o seu namorado, com seus amigos, no seu trabalho, com o seu dinheiro. Existem mais alguns sinais de quando a gente está nesse estágio. Você está em ação, você tem uma estratégia para mudar suas atitudes, os seus hábitos, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Esse estágio pode ser muito poderoso se você tiver com a sua fé e com a sua espiritualidade fortes, ou pode ser muito pesado e difícil se você estiver desconectado espiritualmente. Quando você se fortalece, você está pronto para a última etapa, que é a etapa 3, da expansão, que vai te levar para o estágio da luz. E o que você vai fazer nessa etapa? Você vai compartilhar a sua luz. Depois que a gente desperta e a gente coloca as mãos na massa para deixar morrer as nossas amarras, a nossa pequenez, como por exemplo os nossos medos, o orgulho, a vitimização e outras atitudes que afastam a gente da nossa verdadeira felicidade, então a gente está pronto e a gente está preparados para compartilhar a nossa essência divina. Aqui você precisa aprender sobre o poder da sua alma, o poder do compartilhar transformador e a percepção de abundância versus escassez. Depois de aplicar esses conceitos, você entra no estágio 4, que é o estágio luz. Como é que agem as pessoas que estão aqui? Elas sabem o que elas precisam para viver na prática a sua essência divina. E elas vivenciam isso. Elas sabem como iluminar situações desafiadoras nas suas vidas e elas fazem isso na prática. Elas entendem o caminho para construir relacionamentos saudáveis, duradouros e gratificantes. E elas colocam em prática a sabedoria que leva elas a viverem isso. Elas experimentam a própria paz interior. É quando a gente alcança um lugar mais estável, mais maduro dentro de nós. Aqui a gente se sente preenchidos. E o nosso foco está direcionado para como a gente pode usar a nossa energia, as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, para contribuir com a vida de outras pessoas também. Nesse estágio a gente está manifestando o nosso propósito, compartilhando e melhorando o mundo através de quem nós somos no mundo. A gente pensa naqueles que estão ao nosso redor e também naqueles que vão vir depois de nós. Quando a gente está vivendo nesse estágio, nós nos sentimos seguros, tranquilos e firmes para sustentar as nossas contribuições com o mundo. E mesmo que existam desafios, isso não muda a nossa convicção. A gente sabe aquilo que a gente veio agregar. Você atingiu uma maturidade interna e também externa para seguir em frente com a sua missão. Você quer usar o seu tempo na Terra para um propósito maior do que você. E de fato, você está fazendo isso de uma forma direcionada e focada. Aqui a gente não quer mais só enriquecer materialmente, a gente quer ser prósperos. Mas a gente entende que, inclusive, o dinheiro, ele tem uma outra perspectiva, uma perspectiva mais elevada, como um meio para a nossa expansão individual e coletiva. A gente sente uma profunda conexão e gratidão. A gente sente que a nossa vida é uma bênção, que nós somos realmente afortunados e que a gente precisa compartilhar com o mundo tudo aquilo que a gente tem. A gente consegue perceber oportunidades na vida chegando pra gente de forma abundante e constante. Existem 4 características comuns desse estágio, que são: 1. A sensação de conexão com tudo que existe. 2. A gente sente uma forte conexão com a nossa intuição. 3. A nossa inspiração divina vai guiando a nossa intenção e ajuda a gente a decidir os nossos próximos passos e objetivos na vida.
E 4, as coisas acontecem como mágica na sua vida. Você sente que a sorte está do seu lado. E dá para se elevar ainda mais? Sim, como você viu no nosso mapa, o caminho da nossa evolução não tem um fim. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter grandes oportunidades de evoluir mais e mais e mais. Essa é a direção, o norte, esse é o caminho. É com esse passo a passo que você constrói uma vida feliz de verdade, repleta de amor, de paz interior e de alegria. Com aquela sensação gostosa de gratidão pela vida, com uma profunda satisfação em relação às suas escolhas, à sua trajetória e quem você é, sentindo real plenitude. Eu quero fazer um teste rápido aqui com você. Olha para essa imagem que está na sua tela agora e eu quero que você escolha qual cor você prefere. Coloca aí no chat qual é a cor da sua escolha. Então, a maioria das pessoas escolhe o verde, o azul, o amarelo, o vermelho, que significa escolher o relacionamento, ou a carreira, ou a saúde, enquanto na verdade o branco inclui todas as cores. Ou seja, desenvolver a nossa espiritualidade é se conectar com a fonte de todas as bênçãos, de tudo aquilo que a gente deseja receber nas nossas vidas. Enquanto a gente busca no 1%, a gente continua recebendo 1%. Quando a gente começa a buscar no lugar certo, na fonte, na nossa espiritualidade, a gente consegue conquistar esse equilíbrio, esse preenchimento que a gente tanto busca na vida. E o efeito é que a gente começa a receber mais na vida. Esse caminho que eu te mostrei agora é o caminho de 3 etapas: o despertar, o poder pessoal e a expansão. Essa é a direção do método Kabbalah na prática. E é exatamente essa direção que vai ajudar você a percorrer e conquistar aquilo que a sua alma deseja. Para se levar nesse estágio da expansão, você precisa compartilhar com o mundo a sua essência divina, na prática, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, com a sua família, nas suas amizades. Esse é o caminho. É com esse passo a passo que você constrói uma vida feliz de verdade, aproveitando as suas realizações e sabendo como lidar muito melhor com os seus desafios ao longo do caminho. Você lembra que a gente já falou sobre o propósito da vida? Os cabalistas ensinam que Lichtiv Lenivraav, o mundo foi criado para compartilhar o bem com as suas criaturas. E se a gente foi criado para receber tudo, então você me pergunta, por que a nossa vida tem tantos momentos de dor, de caos, de faltas? E eu vou te responder isso, porque o motivo disso é que existe um sistema espiritual para nós recebermos tudo que a nossa alma deseja na vida, mas a gente não aprende isso na escola. A gente precisa entender o real sentido da nossa existência para que a gente tenha sucesso na vida. E entender isso significa amadurecer espiritualmente. A nossa alma precisa crescer e o primeiro passo para isso é expandir a nossa consciência através de novas compreensões sobre a vida. Esse é o objetivo da sabedoria da Kabbalah. E aqui vai mais um grande ensinamento dessa minissérie. Para conquistar o mundo dos 99%, a gente precisa amadurecer espiritualmente. E através dos estudos da Kabbalah, e especificamente dessa forma prática, você pode, de um jeito muito mais simples e rápido, aplicar esses ensinamentos na sua vida sem precisar de anos e anos de estudo. Até aqui eu consegui apresentar todo o caminho do método Kabbalah na prática. Esse é o plano que eu criei de desenvolvimento humano e espiritual, com 3 etapas para você evoluir espiritualmente e construir o seu estado de felicidade. Você aprendeu o que precisa ser feito e o que precisa ser aprendido em cada uma das etapas para você poder subir para o seu próximo estágio de evolução espiritual. A partir daqui você já tem um direcionamento para seguir nesse caminho, etapa por etapa, entendendo quais são os pontos que você precisa desenvolver em cada uma delas. O meu próprio conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram e no TikTok pode te ajudar. Assim como a própria Torá, o Zohar, o Tânia e na internet ou até mesmo com outros professores de Kabbalah. Eu também vou te dar uma outra opção. Para quem quiser a minha ajuda para avançar mais rápido e se aprofundar em cada uma dessas etapas de uma forma detalhada, com os conceitos explicados de um jeito descomplicado, com ferramentas e práticas para você não perder mais tempo, já ir direto ao ponto no que precisa ser feito para você evoluir espiritualmente e construir o seu estado de felicidade, eu te convido para entrar na lista VIP do meu curso pago que se chama Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. E o que é que tem nesse curso? Você vai ter acesso ao curso completo, gravado, com 3 etapas divididas em 6 módulos para você assistir a hora que você quiser. As aulas são enxutas e direto ao ponto, com uma metodologia de microaprendizados. E ao final de cada módulo, você vai ter a profundidade de cada conceito basilar da Kabbalah. Você assiste no seu tempo,
e tem um ano inteiro para assistir. Para quem prefere as aulas ao vivo, você também vai ter essa oportunidade. Logo depois que você se inscrever, a gente vai iniciar o que eu chamo de programa KPDE 6S. Esse é o mesmo curso gravado, mas ele é online e ao vivo, com 6 aulas imersivas, uma vez por semana, por isso que se chama 6S, 6 semanas. São aulas mais longas, onde eu ensino cada conceito de uma forma condensada em cada aula imersiva, para que você tenha resultados de uma forma mais rápida. O 6S é ao vivo, então você também tem acesso a mim e consegue tirar suas dúvidas e também compartilhar suas reflexões no final da aula, se você quiser. Durante o seu 1 ano de acesso, você vai ter a oportunidade de participar 3 vezes do programa KPDE 6S. Se você perder uma oportunidade, não tem problema, você ainda vai ter mais 2 oportunidades para participar. Além disso, você vai receber um caderno guia, que é um resumo de tudo que você vai assistir. Tem muita gente que gosta de acompanhar, de ler de novo depois e até mesmo de imprimir. Se você quiser fazer o seu próprio resumo, maravilha também. Mas você já vai ter esse caderno guia pronto, que é muito rico e com o curso completo. Tem também um caderno de práticas para você colocar a mão na massa e aplicar os conceitos no seu dia a dia de uma forma bastante direcionada e clara. É só assim que o resultado vem, aprendendo e colocando em prática. E eu bato muito nessa tecla, você vai ver. Além disso, tem alguns presentes que eu vou explicar para você no episódio 4, além de compartilhar mais alguns conceitos da Kabbalah importantíssimos para você. É fundamental você se inscrever na lista VIP, porque quem tiver nessa lista vai receber as informações de todo o programa do curso diretamente no seu celular. Você vai poder tirar suas dúvidas tanto comigo quanto com a minha equipe. E caso você esteja nessa lista e você se inscreva no curso, você também vai ganhar uma masterclass chamada O Poder da Sua Identidade, que vai acontecer em agosto desse ano. Essa é uma masterclass que tem o valor de R$ 197, mas só quem tiver nessa lista VIP vai ganhar, fechado? O QR Code está aqui na nossa tela e com ele você vai ter acesso direto à nossa lista VIP. Quem preferir e estiver assistindo essa aula pelo YouTube, você também pode encontrar o link dessa lista na descrição dessa aula. E se você estiver no site, é só clicar no botão aqui abaixo. Esse episódio está chegando ao fim, mas eu preciso te dizer que você vai encontrar no último episódio algo muito, muito especial. Nossa, e ainda tem mais? Sim, Lu, tem mais, eu garanto pra você que você não vai querer perder esse episódio. Eu já vou te contar, mas vamos seguir o raciocínio aqui. Durante os 3 episódios, a gente passou por todo o caminho do método Kabbalah na prática. A gente viu que para conquistar esse mundo dos 99%, é preciso amadurecer espiritualmente. O primeiro estágio, que é o passivo, é aquele do adormecimento espiritual, em que a gente vive de olhos abertos, mas a gente não sabe o poder que a gente tem de direcionar as nossas vidas e as nossas experiências. Depois, a gente passa pelo estágio 2 da lucidez, quando a gente acorda para o nosso potencial. No estágio 3, que é o ativo, a gente pratica o nosso amadurecimento de forma consciente. E no estágio 4, da luz, a gente alcança a nossa maturidade como almas. E aqui a gente tem um grande prazer de viver a nossa missão de vida. As coisas fluem, porque a gente está preenchendo o nosso espaço no mundo. E nada traz maior prazer, satisfação e plenitude. No episódio 4, eu vou compartilhar um conteúdo fundamental da Kabbalah sobre como fazer o amor dar certo na sua vida. A gente sabe que uma das áreas mais desafiadoras das nossas vidas são os relacionamentos. A gente pode ter a melhor intenção de ser boas pessoas, mas quando outras pessoas entram na jogada, esse objetivo pode não ser tão fácil assim. Pessoas são diferentes, têm valores de vidas diferentes, agem e reagem de formas diferentes. Mas, por outro lado, sem relacionamentos, a nossa vida seria definitivamente muito mais triste. A gente não nasceu para viver sozinhos. E quando a gente está consciente, as nossas relações humanas podem ser verdadeiras oportunidades e trampolins para a nossa evolução. Então, se você quer aprofundar na visão da Kabbalah sobre como fazer o amor dar certo na sua vida, ou se você tem qualquer desafio na área de relacionamento, você não pode deixar de assistir esse episódio. Eu tenho certeza que vai valer cada segundo do seu tempo. Ah, e além disso, eu também vou te contar um último grande ensinamento dessa minissérie. Mas isso é só para quem assistir até o final. Então eu vejo você no episódio 4. Um grande abraço e até lá.